Bom, tá aí então, o deputado João Matos, entre outras coisas, dizendo que aposta na aproximação com parlamentares do Partido dos Trabalhadores, Elivaldo Barbosa. Exatamente. Inclusive, abriu um canal de entendimento para conversas com lideranças do PT, incluindo o presidente estadual da sigla, o deputado federal Assis Carvalho. O mesmo valendo também para lideranças estaduais do Progressistas. Tá, nós estamos aqui ao lado do deputado Assis Carvalho, presidente do Partido dos Trabalhadores, que vai conversar conosco a respeito dessas possibilidades de diálogo. Deputado Assis Carvalho, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O Partido dos Trabalhadores aceita dialogar e até, se for o caso, fechar consenso em torno do nome do MDB? Primeiro, o PT conversa com todo mundo. Hoje mesmo dialoguei com o nosso próximo presidente, Hélio Isaías, e nós estamos sugerindo que ele procure o MDB e ofereça um espaço na mesa. Porque nós queremos trabalhar um consenso, né? É importante que haja um consenso naquela casa, no sentido de fortalecer o mandato do governador Wellington Dias. Agora, a gente não vai ser pautado por mídia. Essa entrevista do João Matos não bate, né? Mas aí a história vai mostrar que não é bem assim. Dizer claro que a gente não bate, as informações que ele termina de colocar aí não batem. São outras, mas aí a história vai mostrar bem claro no dia 1º de fevereiro. Na verdade, no dia anterior. Então, você contesta o que ele falou em relação a deputados que ele citou? Essas informações eu acho que joga para a plateia, não tem. O debate ele sabe que é outro. E a gente quer um consenso. Nós temos uma relação boa com parcela do MDB. Eu posso lhe dizer que a minha relação com o presidente Marcelo da melhor possível, com o Severinho, que tinha a felicidade de fazer uma boa parceria, com o Santana, com o Pablo. Na verdade, nós temos uma relação um pouco mais difícil com o Temístico, porque ele tem uma posição muito forte contra o PT. Quer dizer, se você for qualquer cidade da região norte, não tem uma cidade que tenha parceria conosco. E não é só se opor ao PT, é a forma da ser grosseira como ele trata o PT. Então, eu, como presidente do PT, não tenho razão nenhuma para defender o nome de alguém que maltrata o meu partido. Isso desde a época da indicação dele como candidato? Não, é bem de antes. Nós temos uma situação histórica. Se você pegar de 2002 para cá, Elisaí estava com o Wellington em 2002, em 2006, em 2010, em 2014, em 2018. Eu acho que isso diz tudo. Então, se o Elisaí é quem esteve conosco durante todas as eleições, e aliás, e mais do que isso, e teve em quase todas com o Temístico. Como é que você não pode ter uma vezinha com o Hélio? Ele teve em quase todas as eleições com ele, então você não pode ter uma casa que acha que está só em função de uma pessoa, né? Então, se tem alguém que tem dívida um com o outro, é o Temístico com o Hélio, e não o contrário, porque o Hélio sempre votou no Temístico fora 2014, que votou no Hélio. Não merece, pelo menos uma vezinha, receber um voto dele. E qual seria o lugar para o MDB nessa configuração, tendo à frente o candidato a presidente Hélio Isaías? Eu acho que aí é sentar à mesa, mas eu sugeri que a vice-presidência ficasse aberta para diálogo. Eu acho que é uma questão a ser apresentada. Tem espaço para isso. O Hélio hoje é o candidato mais forte, está com a maioria dos votos praticamente acertado, mas isso não quer dizer que a gente queira passar por cima de ninguém. É importante que a gente construa uma unidade. Se a gente tiver uma chapa única na Assembleia, ganha a Assembleia e ganha o Piauí. O senhor falou a respeito da necessidade, da disponibilidade do Partido dos Trabalhadores em dialogar com os deputados para formar ali um bloco coeso em que os parlamentares petistas votassem em peso no único candidato, que era Hélio Isaías. Esse diálogo vai ser necessário ou os parlamentares por si são capazes de resolver isso? A primeira situação que nós temos dentro do partido é a reunião dos parlamentares. Acredito que ainda essa semana nós temos uma esperança de juntar todos os parlamentares, porque quando chega um outro viaja, né? Hoje nós temos 4 parlamentares aqui, que são parlamentares que têm praticamente uma posição definida, e estamos aguardando o retorno da deputada Flora, porque eu acredito que a bancada parlamentar, dialogando, até porque na questão específica da deputada Flora, que é uma companheira muito especial, que tem uma história nesse partido, que nunca traiu o PT, que também tem uma relação boa com o PP, tanto que o Venâncio, vereador do PP e é secretário do prefeito Firmino, uma pessoa muito trabalhadora, entendeu? Então, não tem razão nenhuma para a gente acreditar que esse partido, que tem essa história todinha, vai se dividir agora exatamente nessa relação das eleições de 2019. Agora, depois da bancada se reunir, fazer o diálogo, via de regra, a gente faz a reunião da executiva. E a reunião da executiva
o que é normal, ratifica a posição da bancada quando tem unidade e, se tiver conflito, ela toma uma posição em relação aos conflitos. Mas eu espero que a gente só tenha uma posição de ratificar uma posição, porque o PT sempre votou unido. Qual a influência dessa disputa, ainda com a possibilidade de um consenso no final da campanha, na governabilidade? Não há alteração sobre isso, né? Do ponto de vista de você montar vários blocos para poder apoiar um ou dois candidatos. Até porque quando se fala em bloco, parece que é o bloco para apoiar o candidato, é bloco para organizar muitas vezes a situação das comissões na casa, para não confundir as pessoas também. Tá. Montou um bloco, não tem nada a ver você estar num bloco para disputar, vamos dizer aqui, a CCJ e votar no outro candidato, né? Isso para não confundir a opinião das pessoas, o que diz uma coisa e o que diz a outra. Agora, a maioria ali dos parlamentares, com raras exceções, sempre tem uma grande relação com o governador Wellington Dias. O Wellington Dias tem essa capacidade de mediar, de procurar uma saída, e nós acreditamos nessa saída no sentido de termos uma chapa única. Então, nós defendemos. A minha insistência é que não tem sentido, é uma chapa única em cima de quem já teve tantas oportunidades. Eu quero que outros tenham outra oportunidade, né? Não é justo. Ontem eu conversava com um parlamentar que tem vários mandatos e ele dizia isso, olha, é um negócio difícil, um parlamentar sozinho já vai para 18 anos, porque se for eleito vai ser reeleito, porque ninguém não entrega mesmo, aí para 18 anos, né? Quer dizer, e a gente que está com 3, 4 mandatos não tem nem oportunidade de concorrer. Isso incomoda os parlamentares, quer dizer, o Flavinho, eu acredito que ele sonha em ser presidente daquela casa. Chance zero se o Temístico viesse ser eleito, porque aí novamente ele é eleito, reeleito, depois reeleito, e o cidadão fica velho, não tem uma oportunidade. Então, sufocou praticamente todos os parlamentares. Não tem mais espaço hoje, e não é contra o MDB. O MDB é um partido aliado, é importante estar conosco, a minha relação é a melhor possível. Aqui a gente fala do MDB por força de expressão, mas é essa modalidade de tentar sintetizar uma casa em nome de si, quer dizer, para interesses pessoais, quer dizer, não abre espaço para ninguém, no mínimo acha como se fosse todo mundo ali dependente dele. Isso é muito ruim para a democracia, tanto que hoje no parlamento, as pessoas, os parlamentares estão sem valor, eu gosto de dizer isso, porque você não fala mais nos parlamentares, fala apenas no presidente, ele decide tudo, então para que ter 29 parlamentares? Então fica só um para decidir tudo, os outros não sei mais nem ser eleito, e ninguém quer ser um parlamentar tão desvalorizado como está hoje na Assembleia Legislativa. O senhor falou que vê o uso da condição de presidente para interesses pessoais também. Olha, mas quem tem dúvida disso, você passa quase 2 décadas concentrado tudo em torno de si, né? O deputado que está ali, que não faz o meu jogo, não tem um espaço daquele que faz o meu jogo. Quem é ligado a mim tem um espaço muito maior. Isso não é correto. Eu acho que uma casa como a Assembleia Legislativa, ela tem que ser uma casa transparente, tem que prestar conta à sociedade, os parlamentares têm que ter tratamento igualitário, seja ligado ou não ligado, porque o parlamentar representa o povo. Você não pode ter o parlamento como se fosse uma empresa privada. Isso é péssimo para a democracia. E é isso que a quase totalidade dos parlamentares compreendem, é por isso que nós vamos renovar esta casa no dia 1º de fevereiro. O senhor chegou a revelar que tem causado desconforto a iniciativa de aliados do presidente Temístico de provocar cisões no Progressistas e no seu partido, o partido que o senhor dirige, o PT? Olha só, eu sempre tenho cuidado de dialogar partido a partido, tá certo? Então, não trato de outros, mas tratamos do nosso. Eu posso lhe dizer que não fica bem você tentar fazer um diálogo compreendendo que tem um partido como o PT, não é a primeira vez, quando foi a questão de vice foi do mesmo jeito, tentando exatamente passar por cima da direção do partido, passar por cima do presidente, tentando criar situações, jogando fotos como se a gente não tivesse governabilidade. Isso uniu o partido imensamente. A coisa é a mesma coisa, toda vez que eu usar tratar o PT secundarizando a sua estrutura e tentando exatamente fazer influências pessoais, o partido se une mais em torno, graças a Deus, da sua executiva, e eu agradeço demais que a executiva, a direção do partido, me dá muito apoio, sempre ficou muito do meu lado, porque sabe que eu sou uma pessoa muito dedicada a esse partido e combate qualquer um que tente nos dividir. Bom, o governador Wellington Dias, a participação do governador. O governador deixou claro que ia nomear os seus secretários, definir o primeiro escalão do governo, somente depois das eleições na Assembleia Legislativa. Muita gente interpretou isso como uma participação do governador nas definições no parlamento. O governador tem participado efetivamente
desse processo? Assim, eu não falo pelo governador, eu tenho que falar com o presidente do PT. Né? O meu diálogo é dentro da função que eu exerço e como deputado federal, como militante partidário, eu falo, o governador não tem condição de expressar sobre a posição dele. Todo mundo compreende a posição do governador, que é uma pessoa mediadora, tem um cuidado muito grande de manter toda a sua base, é louvável exatamente pela sua postura. E ninguém mais que o governador está lutando para ter uma chapa única. Ele trabalha com esta possibilidade, no sentido de ter uma chapa única. O que a gente espera é que aqueles que já tiveram tantas oportunidades, dessa oportunidade do governador em ter uma chapa única, em construir, mas sem se impor, que seja a mesma pessoa que já teve tanta oportunidade e acha que tem que ser ele novamente. Eu acho que isso não colabora, não ajuda e diminui o tamanho dos parlamentares quando apenas um só quer dirigir a casa a vida inteira. Deputado, e na eleição da Câmara Federal? Semana passada o presidente Rodrigo Maia esteve aqui, eu percebi assim até uma simpatia muito grande da bancada piauiense em relação à sua candidatura de reeleição. Agora, pelo andar da carruagem, uma posição fechada do PT, pró-Rodrigo Maia, tem sido um pouco mais difícil, né? Fechar a questão lá hoje na bancada do PT, com qualquer candidato, não está fácil. Porque os três candidatos competitivos, que é o Rodrigo Maia, o Fábio Ramalho do MDB e o Arthur Lira do PP, todos os três são aliados de Bolsonaro. Né? E temos um candidato que está se propondo do pessoal à esquerda, mas a gente sabe que é para demarcar campo, não tem uma força realmente de ganhar uma eleição. O JHC, que é um candidato do PSB, não conta com o apoio do PSB, que é de Alagoas. Então, é mais ou menos o cenário que ora se encontra ali. Então, qualquer situação que a gente vai tratar ali naquela casa, vai ter um debate muito amplo sobre isso. Particularmente, o que eu defendo é que o PT, com uma maior bancada, com 56 deputados, eram 57, mas perdemos o Mineiro, que teve um problema jurídico lá e, infelizmente, perdemos mais esse mandato lá no Rio Grande do Norte. Mas uma bancada com 56, que é a maior bancada, não tem o direito de ficar isolada naquela casa. Então, nós temos que separar o que é o papel do parlamento e o que é o papel do executivo. Do executivo, nossa posição é bem definida, é de oposição. No parlamento, eu não quero entrar no mérito do presidente A, presidente B ou presidente C. Eu vou entrar no mérito de que nós temos nos organizado de forma tal que as comissões que forem de direito para o PT, que o PT vai ter que assumir até para continuar trabalhando. Os projetos que nós estamos defendendo no sentido de não reduzir direito da classe trabalhadora, nós temos que ter espaço na mesa para ajudar a classe trabalhadora. Então, se você, nesse momento, faz essa confusão de forma tal e se isola, a gente termina perdendo força, quem perde é a classe trabalhadora. No entanto, eu não tenho uma defesa de nenhum desses nomes. Nós vamos ouvir as ponderações, né? Vamos ter a reunião, vamos ter várias reuniões, começa um no dia 30 à noite, o outro no dia 31, que é a reunião da bancada, e a partir daí a gente tira uma decisão acerca da proteção da sociedade, de que a maior bancada não pode se isolar. A maior bancada tem o direito de representar a bancada, de representar, me permita, os eleitores que elegeu essa bancada. Então, esse é o cuidado que nós temos. Mas, no momento, eu não tenho condição de defender nenhum desses, até porque, do ponto de vista do alinhamento com o projeto nacional, os três, para mim, são iguais. Então, a conversa com o Rodrigo Maia não foi interessante? Como é que foi essa passagem dele por aqui? Ele veio aqui dialogar com o governador Wellington Dias, discutindo alguns projetos de interesse do Estado, do qual nós defendemos, como, por exemplo, a questão da cessão onerosa do bloco de gás e petróleo, que isso ajuda dinheiro para os estados, que, sendo eleito, põe isso em pauta, que nós defendemos é isso. Veio aqui tratar, dentre outras pautas, a questão dos royalties também, onde ele assume esse compromisso de dar celeridade para que isso saia lá do STF, porque nós já aprovamos, é um prejuízo muito grande para a gente. E, naturalmente, vai pedir voto também. Quer dizer, pedir voto não quer dizer que a gente assumiu nenhum compromisso. A minha posição, da deputada Regiane, foi muito claro. Estamos ouvindo, mas a nossa posição é a posição da bancada. Nem estamos descartando e nem estamos dizendo que votamos. Então, nós vamos estar dialogando com a bancada na hora oportuna e, naquele momento, a gente vai avaliar qual é a situação que ajuda mais o Piauí, qual é a situação que ajuda mais a nossa defesa da classe trabalhadora nesses momentos difíceis e vamos tomar uma decisão que, possivelmente, não é a posição que nós gostaríamos, mas será a posição possível para que o Piauí e o Brasil perdam menos. O ex-ministro Ciro Gomes, que foi candidato à presidência pelo PDT, ele disse que no Congresso Nacional a oposição, PDT, PCdoB, PSB, ele inclui também o PSB, vão tentar ou vão naturalmente, não por intenção, mas pela forma como se desdobrou as eleições de 2018, vão
isolar o Partido dos Trabalhadores, formar um bloco de esquerda sem contar com o Partido dos Trabalhadores. Isso gera algum tipo de receio, de isolamento? O PT tem se preocupado com isso? De jeito nenhum. Até porque, para o PT sobreviver, não depende de PDT nem de PCdoB, são partidos aliados estratégicos. E nós louvamos para que eles cresçam também, porque se nós tivermos partidos grandes, como é o PT, isso ajuda as esquerdas do meu país. O Ciro só erra porque ele quer crescer maltratando o PT. E eu quero que o PDT cresça e nós não vamos maltratar o PDT. Essa é a grande diferença entre nós. Até porque quem legitimou o PT para ser o maior partido deste país na última eleição foi o povo brasileiro, 30 milhões de votos. Então não é uma posição de candidato A ou candidato B, do qual às vezes o Ciro, né, com seu estilo, termina falando demais. É dor de cotovelo? Eu acho que não tem sentido o Ciro tentar crescer batendo no PT. Ele deveria crescer organizando movimento social e batendo no inimigo do povo, que foi o governo que foi eleito. Batendo no PT, ele está batendo no lado errado. E isso, muitas vezes, vai fortalecer mais o PT, porque quando você percebe que tem muita gente batendo no partido, a sociedade começa a compreender, pô, tem alguma coisa errada aí. Então, se ele acha que isso diminui o PT, nem um pingo. E nós não vamos bater no PDT. Nós vamos torcer para o PDT crescer, porque é bom para o Brasil. Mas lá no Congresso, entre os deputados, entre os parlamentares, existe essa tentativa de fortalecer o bloco, que até de alguma maneira se foi oficializado entre PCdoB e Partido dos Trabalhadores. Esse diálogo está acontecendo? Olha, partidos de esquerda? A relação do PT com os deputados do PDT no Parlamento Federal é uma relação muito elevada, tranquila, serena. Isso que o Ciro coloca na rua não tem nada a ver lá no parlamento. Muito pelo contrário. A relação é muito tranquila. A relação com o PCdoB é histórica, é uma relação respeitosa, de muitas reuniões, né? Então, nada do que o Ciro coloca para fora é a realidade da casa. Agora, o Ciro foi candidato a presidente, tem uma grande liderança. O que ele fala termina tendo um peso significativo. O que eu estou colocando, que o PT, blocado ou não blocado, o PT continuará sendo o maior partido de oposição do Brasil. Não há oposição no Brasil sem PT, gente. A sociedade escolheu o PT para ser o partido mais votado dentro do parlamento, porque lhe deu um papel. Então, esse debate não existe. Isso eu acho que o Ciro perde tempo em tratar disso. Tá aí, então. Eu queria agradecer o deputado federal Assis Carvalho, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Piauí. Muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso Jornal do Piauí. E quando eu falo Ciro, mas eu estou falando do Ciro Gomes, porque claro, o Piauí tem outro Ciro aqui, é claro, está falando do Ciro Gomes. O Ciro Nogueira é diferente, né? A Ciro Nogueira, a relação está bem por aqui. Eu estou colocando aqui a gente falando do Ciro, e aí outro dia eu estive aqui, aí eu cheguei lá, o pessoal, sim, tu brigou com o Ciro. Não, por quê? Não, eu estou falando do Ciro Gomes, não estou falando do Ciro Nogueira. Mas um grande abraço e que a gente possa ter um feliz 2019. Que Deus abençoe a todos e a todas. Tá certo. Muito obrigado, deputado Assis Carvalho.